Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, a igreja e todos os alunos da EBD. É sempre um prazer muito grande estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo, tendo como base o livro de Esdras. O livro de Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, eles são contados como um só livro, porque eles marcam o mesmo período da história. Praticamente eles contam a mesma história, tendo uma visão de Esdras e também a narrativa ali de todos os eventos a partir de Neemias. Deus prometeu o cativeiro para a nação pecadora e cumpriu a promessa. Ele também prometeu que o restante do povo retornaria à terra e cumpriu a sua promessa. A gente pode ler isso em Jeremias 25, versos 12 e 14 e 29, de 10 a 14. Daniel, enquanto estava na Babilônia, leu a profecia de Jeremias e ele encorajou a orar pelo retorno do povo. Daniel 9, verso 1. O Senhor deixará uma luz acesa. Essa foi a visão que os profetas tiveram, que o povo retornaria, que o remanescente seria guardado, para que a promessa do Messias pudesse realmente ser concretizada neste povo. E Jeremias prediz que o período que eles ficariam no cativeiro seria de 70 anos. Agora, por que 70 anos de cativeiro, como profetizou Jeremias? Jeremias 25, no versos 11 e 12, está bem claro que seriam 70 anos. Trata-se de uma disciplina da parte de Deus para com Israel, para com o Judá, porque Israel já tinha sido levado cativo pelos assírios. Porque deliberadamente o povo ignorou por completo as ordens do Senhor, as orientações de Deus na lei. A gente vai ver isso em Levítico 25, de 3 a 5, 26, de 14 a 33 e 35, e 2 Crônicas 36 e 21. O cativeiro de Judá foi, em grande parte, fruto da desobediência do povo judeu com a palavra de Deus. E nos textos acima mencionados nós podemos ver isso. Vamos ver então na passagem de Levítico que Deus determina a observância de um ano sabático ou um ano de descanso, quando a terra descansava por um ano. Isso deveria ser observado a cada 7 anos. Percebam, depois de 7 vezes 7 anos sabático, vinha o ano do jubileu. Os escravos seriam postos em liberdade. Então, não é uma coincidência que depois de 70 anos, eles voltariam, eles retornariam a Jerusalém, para ficar claro de que Deus estava observando a sua orientação, a sua lei descrita em Levítico. E o que me faz pensar, enquanto cidadão do reino, enquanto pessoas lavada e remida, e que agora eu não pertenço mais a este mundo, Jesus deixa claro que nós somos tirados do reino das trevas, as trevas deste mundo, para o reino do seu amor, para o reino da luz, é que observar agora, enquanto cidadão dos céus, a orientação de Deus não é uma prerrogativa deliberada minha, mas é uma condição de estar no reino, a obediência. Aí fala, mas a Helenita sempre fala na obediência. Mas, meu irmão, nós fomos salvos para obedecer. Nós fomos salvos para obedecer. E se não agimos assim, nós estamos deixando claro que o nosso rei não é Jesus. E é que não foi só esse episódio que os levou à escravidão, mas sim um somatório de eventos como a idolatria e uma sucessão de desobediências
para com Deus e a sua palavra. Mas onde nós queremos chegar com esta lição? Qual o objetivo de estudar o livro de Esdra? Primeiro, é pensar sobre a importância da palavra de Deus para o seu povo. Segundo, perceber a importância do jejum, da oração e da dependência de Deus na hora das grandes decisões. E terceiro, obedecer à lei do Senhor e influenciar outros que façam o mesmo. Por que Deus escolhe Esdra para este serviço? A palavra diz que ele era idôneo para o serviço que ele fora incumbido de realizar. Deus o tinha escolhido pela disposição do seu coração. Ele tinha disposição para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, o mais importante. Capítulo 7, verso 10. Estava no seu coração o ensino em Jerusalém, os estatutos e a ordem da lei do Senhor. Estava no seu coração ensinar em Israel os estatutos e as ordenanças da lei de Deus. Esdras 7:10. Você que é professor, como nós temos tido a oportunidade de ser, arde em nosso coração o desejo de passar o que o Senhor te ensina. Quando a gente medita diariamente na palavra, seja por áudio, na Bíblia, áudio, na hora de dormir, você escuta aquela palavra maravilhosa e dorme ali pensando nas maravilhas de Deus, seja no seu culto diário com a sua família e no seu a sós com Deus, retirada, onde você se derrama com o Senhor te ensina. O Senhor te dá visão do céu, Ele te conta segredos que as pessoas às vezes ficam pensando, aonde se descobre tantas essas coisas? Além das pesquisas que são feitas com muita responsabilidade, o Senhor traz-nos à memória conceitos de pessoas que vale a pena ser lida, autores e teólogos que merecem toda a nossa atenção. Então é interessante, porque o Senhor traz para nós lembrança, Ele traz à memória leituras que foram feitas, autores, teólogos. Então há uma disposição no coração em aprender, e o Senhor não está com o coração fechado para isso. Vai um alerta aí para nós que somos professores, se você está ouvindo esta lição. Não podemos deixar para estudar a lição na sexta-feira à noite, no sábado pela manhã, ou muitos só estudam no sábado à noite. Nós temos que ter o zelo, o capricho de pensar nesta lição no início da semana, para que ela possa incorporar a nossa vida e para que o Espírito tenha tempo de nos ensinar, não por causa dele, mas por causa da nossa falta de centralidade com Deus. O Espírito Santo requer de nós momentos de total dedicação. Isso vale para o aluno também. Então, essa disposição, por que Deus escolhe Esdra para esse trabalho? Porque no coração dele havia uma disposição para aprender a lei do Senhor, para aprender e apreender, guardar na sua alma. O salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o Senhor está olhando essa nossa disposição. Pecamos porque somos falhos, mas é um acidente na vida do crente pecar. Não pode ser uma contínua. Mas nós vivemos de glória em glória e não de derrota em derrota, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Aleluia. Vamos pensar como aplicar então essa história que estamos vendo até agora hoje. Hoje as mesmas qualificações são essenciais em quem ensina a palavra de Deus. Tais pessoas têm que ser hábeis na palavra,
praticantes dela. Tem que se sentir no coração o chamado de Deus para isso e estar consciente de que a boa mão de seu Deus está sobre elas, sobre a sua vida, para cumprir essa obra, que não é pequena, é uma obra grande. Oséias vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. E o Senhor nos habilita, professores, a ser esse instrumento de Deus para ensinar o seu povo. O segundo ponto nos chama a atenção para a ordem do imperador. Interessante que Zorobabel voltou para Jerusalém a fim de reconstruir o templo por ordem do decreto de Ciro, imperador da Pérsia. E 80 anos depois, Artaxerxes, imperador persa daquele tempo, autoriza agora Esdras e os seus patrícios exilados a voltarem também, mas com a tarefa específica de ensinar a lei de Deus. O decreto inclui ofertas do imperador, de seus conselheiros, de judeus residentes na Babilônia. Além disso, isenção de impostos para os que trabalhavam no templo. Esdras deveria também administrar a justiça. Toda esta carta de Artaxerxes, que lemos na Bíblia, no texto original, está em aramaico imperial, língua da comunicação internacional no Império Persa, o que sugere ter Esdras registrado uma cópia exata da carta real escrita pelo governador. Interessante isto. Ele primou por este decreto ser exatamente como estava lá no original persa, para que tempos depois, aquilo ali até foi uma orientação divina, porque em tempos depois isso ajudou-os, tanto Esdras quanto Neemias, a combater toda a ação do inimigo, que você lê ali claramente dos ataques do inimigo no livro de Neemias, que não é o caso que nós estamos estudando aqui. Então, é visto aqui uma ação conjunta do governo da terra com o governo do céu. Eu diria até o contrário, o governo do céu, é lógico, usando o governo da terra. E quando é registrado no livro de Daniel, capítulo 4, no verso 25, que Deus tem domínio sobre o governo humano, aquilo ali foi uma declaração de Nabucodonosor, depois de ter passado aquela experiência horrenda de estar como um animal no campo por 7 anos. Ele então declara: Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Então é visto aqui, se Deus estipulou que eles voltariam para construir o templo, 70 anos depois, Ciro autoriza essa reconstrução e Zorobabel volta à terra para fazer esta ação. Depois que estava reconstruído o templo, agora precisava de alguém para ensinar essa lei, porque o povo não estava voltando para Deus. Voltaram para a terra, Jerusalém terrestre, mas não estava voltando para Deus como deveria ser o propósito. Então é interessante analisar que o Senhor não está preocupado com matéria. O Senhor te dá acesso às coisas materiais quando você tem Ele como foco. Ele quer o teu bem, Ele quer a tua riqueza, Ele quer o teu bem-estar, Ele quer que você viva bem. O Senhor tem prazer que você viva bem e viva em conforto. Deus tem te dado algum bem? Pense que não é para você guardar para a sua família somente, mas é para que você possa abençoar o reino. E isso Ele vai multiplicar. É assim que eu aprendo a parábola dos talentos. O Senhor deu 1 denário, quer dizer, deixou na mão de alguém 1 denário. E essa pessoa simplesmente guardou, não desafiou, não buscou multiplicar. Ao outro Ele deu 2.
e esse multiplicou como deveria ser multiplicado. A outro deu 5, multiplicou como deveria ser multiplicado. E como que deve ser multiplicado? Deve ser multiplicado a partir da execução do plano de Deus para a salvação da humanidade. O terceiro ponto é a viagem para Jerusalém. 3 dias acampados, o jejum, as ofertas para o templo. O autor chama-nos a atenção para este ponto. O grupo ficou 3 dias acampado junto ao canal de Ahava. Ali Esdras descobriu uma falta grave. No grupo não havia nenhum levita. Os levitas não era só essencial para o culto no templo. Muito da administração também cabia aos levitas. Ele então mandou o homem ao santuário em Califia, pedindo que trouxesse ministros para a casa de Deus. O pedido foi atendido e veio numeroso grupo de qualidade. Pessoas qualificadas, de acordo com o que está registrado no capítulo 8. É registrado que para essa viagem foi-lhes dado uma quantidade grande de ouro, de prata e vasos especiais. E foi colocado sob responsabilidade de 12 dos principais sacerdotes. Eles foram fiéis e em Jerusalém tudo foi entregue em número, em peso, devidamente registrado na ocasião. Esdras não havia pedido escolta ao rei, porque o testemunho dele era que o Senhor Todo-Poderoso os guardaria. Eles tinham orado ao Senhor Deus do céu, e as orações eles sabiam que seriam atendidas. Porque imagine se ele estava dizendo para os seus superiores, os monarcas daquela terra, que eles deveriam regressar a Jerusalém, porque o Senhor assim estava orientando e o Senhor os guiaria até Jerusalém. Quando foi-lhe oferecido escolta militar, porque eles levaram ouro, prata, muito sal, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, por que eles levaram tanto sal? Então, como que eles diriam, se Deus está mandando, se Ele está guiando, qual vai ser agora a argumentação para ele dizer, não, manda uma escolta porque poderemos ser atacados no caminho. Então, para evitar essa situação, esse confronto, esse momento difícil, o que Esdras faz? Ele tem um cuidado de pôr tribos. Ele, então, toda aquela fortuna que ele estava levando, ele distribui entre os líderes para que guardassem aquela fortuna. Quer dizer, se um grupo fosse saqueado, roubado, os outros poderiam guardar o ouro que estava sendo levado para aquela reconstrução de Jerusalém. Isso é muito maravilhoso, a visão, a estratégia que Deus dá ao seu povo, aos seus escolhidos. E aqui o autor não menciona, mas eu gostaria de destacar que foram entregue também o sal. O ouro foi determinada a quantidade, a prata também, os vasos, mas a Bíblia diz o seguinte, que foi dado-lhe sal abundante. Então, por que foi dado sal abundante? Nós temos aí, primeiro, a necessidade do ser humano quanto ao sal. A necessidade dos animais. O animal, ele vai ao pasto, mas ele precisa também do sal. É dado a ele o sal grosso. Em Levíticos 2:13 e Ezequiel 43:24, fica evidente que o sal era uma parte importante do antigo sacrifício religioso hebraico. Além disso, até os recém-nascidos eram esfregados com sal, como lemos em Ezequiel. No dia do teu nascimento,
teu cordão umbilical não foi cortado. Não te banharam com água para te purificar. Não te untaram com sal. Não te esfregaram com sal. E nem te enfaixaram. Ezequiel 16:4. Isso, Ezequiel falando uma profecia para a cidade de Jerusalém. O sal também era amplo e variável. Os livros de Número, de Crônica, apresentam o sal como um símbolo que confirma a amizade entre as partes. Comer sal junto foi e ainda é um símbolo de amizade em algumas regiões e principalmente em alguns lugares. Tem até um ditado que diz: quer conhecer alguém, você tem que pelo menos comer 1 quilo de sal com ele. Quer dizer, leva tempo. Nos evangelhos encontramos Jesus chamando os seus discípulos de sal da terra, acrescentando ainda um aviso a esta afirmação: se o sal perde o sabor, com o que poderá ser restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então existe muito sentido na Bíblia o sal. E era importante que ao regressar agora àquela terra contaminada, pisada por estrangeiro, por pessoas idólatras, até mesmo antes o povo de Israel tinha sido idólatra naquela terra. Agora então que fosse levado sal em abundância para todo o processo de se estabelecer o sacrifício e toda a cerimônia para o povo judeu. Esdras, juntamente com Neemias, enfrentaram uma situação muito difícil nesse retorno do povo. Então, o problema dos casamentos mistos, o povo havia transgredido a lei do Senhor, casando-se com estrangeiros. Na lei, o casamento com algum dos povos de Canaã, Deus tinha dito que não queria que Israel fizesse assim. Deus tinha dito que isso era proibido, porque contaminava o povo de Deus pelas crenças e práticas corruptas daquele povo. Esdras, então, orou fervorosamente, confessando o pecado do povo. Isso comoveu muita gente. É interessante ver como a liderança do povo se uniu a Esdras, admitindo a infidelidade para com Deus. Hoje, a lição que nós podemos aprender é que a fé e a fidelidade dos pais influenciam grandemente na vida dos filhos. Quando um cristão casar, tem que ser no Senhor, senão o próprio casamento enfraquece a vida espiritual do casal. E os filhos não serão criados na instrução e no conselho do Senhor. Tem que ser observado isso. Então, com isso, o que eu aprendo é que, às vezes, os cativeiros nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa nação, esse cativeiro que nós estamos agora, cativo por esse vírus, muitas vezes eles são necessários para curar algo eterno, para alcançar algo muito maior. Não que venha de Deus o mal, porque o homem ele caminha para o seu próprio mal. O homem estabelece algumas escolhas que os leva a este mal. Levanta-se nações cruéis, capazes de impor ao mundo situações difíceis, como essa que nós estamos passando, por ganância de poder, ganância para si, a liderança mundial. Ainda há esse desejo na humanidade de mandar no mundo, de ser um líder governamental mundial, ter esse estrelato. E isso é uma realidade da humanidade. Vamos ver essa sede de poder no Egito, vamos ver depois os assírios e depois nós vamos ver com a queda de Nínive em 612, nós vamos ver isso levantando
nos babilônicos, depois vem aí a Médio-Persa, depois vem os gregos, depois entra Roma, e após Roma entrou o governo otomano, turco-otomanos, e agora outras nações estão querendo ter hegemonia mundial. Esse é o foco, a centralização do poder. E foi isso que levou cativo, e foi isso que levou à derrota o povo de Israel, porque eles não obedeceram a Deus, mas eles se deixaram corromper pelas leis judaicas. Tudo que Deus falou, ensinou, mostrou no Pentateuco, o povo esqueceu. Agora, isso não é um atributo só do povo de Israel. Quando olhamos para as nossas vidas, nós temos a clareza do poder de Deus, nós lemos na Bíblia, nós vemos o seu milagre no dia a dia. Eu experimento milagres após milagre na minha vida. Eu tenho certeza que você tem experimentado esses milagres de Deus, mas passado alguns momentos, nós nos esquecemos, enquanto ser humano, nós nos esquecemos destes milagres. E acabamos nos envolvendo com idolatrias, com situações, com desejos carnais, que não deixa de ser uma idolatria, porque Deus compara a idolatria à prostituição. Ele diz que como um marido ele está sendo traído, e como o nosso pai, como o nosso noivo, nós que somos a igreja de Cristo, como nosso noivo, quando nós optamos por estar pensando em coisas maléficas e não usufruindo do poder de Deus na nossa vida, e não pensando nas coisas celestes, nas coisas do céu, nós estamos trocando o Deus da vida pelo Deus da morte. Porque toda idolatria, tudo que nós colocamos no lugar de Deus vai nos conduzir à morte. Morte dos nossos sonhos, morte dos nossos desejos, morte dos nossos anseios, morte da nossa família, morte da nossa vida enquanto pessoa aqui nesta terra. Como aplicar a história de Israel para hoje, nesse ponto 4, é importante ver o cuidado na administração financeira na obra da casa de Deus. Estamos tendo esse mesmo cuidado com as nossas contas da igreja? Esdra alertou os sacerdotes: tanto vocês quanto estes utensílios estão consagrados ao Senhor. As ofertas dadas na igreja são do Senhor, e aqueles que as administram têm que ser dele também. Então, concluindo, o que eu aprendo com esta lição? Você pode depois ler o livro de Esdra, porque com essas informações agora, de posse dessas informações, você vai ter condição de entendê-lo melhor. E são apenas 10 capítulos, fácil de ser lido, mas tem mensagem de muito valor para a prática da nossa vida hoje. Então, pontos preciosos desta lição primeiro, a palavra de Deus tinha de ser lida, explicada e aplicada para homens e mulheres e para todos os que podem ouvir com entendimento. A palavra de Deus tem que ser explicada por quem a conhece bem e a pratica, a parte prática. Que Deus te abençoe e que você possa ter aprendido com a história do livro de Esdra. E, acima de tudo, praticar as maravilhas que esse livro tem revelado por meio do Espírito Santo em nossos corações. Eu espero também ter contribuído para o teu crescimento espiritual. Que a paz do nosso Senhor Jesus alcance a sua vida, a vida da sua família, nesse momento difícil. Saiba que você tem um Deus no céu e Ele vela por ti. Amém.